Um beija-flor tem uma das maiores taxas metabólicas entre os vertebrados. Em repouso, o seu coração bate 250 vezes por minuto e durante o voo chega a 1.200 batimentos por minuto. O consumo de energia por grama de massa corporal é altíssimo, proporcionalmente, né? Muito superior a de um cavalo em corrida ou de um atleta humano. Enfim, essa alta velocidade, esse metabolismo alto, o que acontece? Vai causar um desgaste celular, especialmente pelo acúmulo de radicais livres gerados na respiração celular. Então, o metabolismo rápido leva a um envelhecimento biológico muito veloz. É, você já ouviu falar que um beija-flor é incapaz de ficar diabético? Está certo em essência. Eles consomem altíssimas quantidades de açúcar, de néctar, sacarose, mas o organismo deles tem adaptações fisiológicas para isso. O pâncreas e o fígado de um beija-flor processam açúcares quase que de imediato, convertendo energia para os músculos de voo, por exemplo. Além disso, as células musculares têm receptores de glicose superativos. E a insulina atua de forma diferente da dos mamíferos, que é quase instantânea. Ou seja, o que seria letal é, para um ser humano, que iria causar uma hiperglicemia, é combustível natural para um beija-flor, é basicamente isso. Aves são descendentes de dinossauros terópodes, que são répteis. Do ponto de vista evolutivo, podemos dizer que aves são répteis altamente modificadas, ou melhor, répteis endotérmicos de sangue quente. A endotermia é a capacidade de gerar calor interno, que surgiu de forma independentemente em dois grandes grupos, mamíferos e aves. Essa evolução permitiu a atividade constante, tá? Inclusive em ambiente frio, mas de um alto custo energético, tá? Eu gosto de falar que um beija-flor envelhece décadas em poucos anos. E isso é uma metáfora perfeita. Um beija-flor vive de 3 a 5 anos, tá? Mas nesse curto tempo, o corpo dele passa por bilhões de ciclos metabólicos, algo que um experimento em um ser humano, seria equivalente a décadas. Sob o ponto de vista antropocêntrico, em pouco tempo ele vive décadas humanas. Enfim, e ele não pode ficar muitas horas sem se alimentar, senão ele vai morrer. À noite, quando ele dorme, ele entra em um estado de torpor, uma forma de hibernização curta, reduzindo drasticamente o metabolismo para não morrer de fome. Durante o dia, ele precisa se alimentar de 10 a 15 minutos, ou seu corpo vai falhar por energia. O corpo do beija-flor é o único entre as aves, tá? Ele é o único entre as aves. Ele bate as aves cerca de 30 vezes por segundo, criando a sensação dos sentidos, tá? Para cima e para baixo com uma hélice biológica. Ele tem músculos peitorais gigantescos de 30% do tamanho corporal e tem um coração proporcionalmente enorme e um consumo energético absurdo, cerca de 12 vezes maior do que um pombo em voo, tá? Então é um bichinho sinistro, tá? Ele é sinistro e é um carnívoro, tá? Pessoal, você vai ter beija-flores que caçam insetos, só que eu não estou encontrando nenhuma imagem muito nítida disso. Mas enfim, eles podem ser nectívoros. O nome é nectívoros. Espera aí, pessoal. Sério que o nome certo é nectívoros? Espera aí. Nectívoros. Não, é nectatívoros. É nectatívoros, perdão. eu errei o nome, é nectatívoros. Pessoal, vou ensinar uma coisa para vocês. Quanto menor o animal, maior o metabolismo relativo por unidade de massa corporal.
Enquanto maior o animal, menor o metabolismo relativo. Isso é a lei biológica chamada lei de Kleiber, né? Formulada em 1932. Ele diz que taxa metabólica X massa corporal, ou seja, o metabolismo aumenta, né, com o tamanho, mas não de forma proporcional, tá? Um elefante gasta mais energia que um rato, mas cada grama do corpo do rato consome muito mais energia do que cada grama do corpo do elefante. É complicado. Enfim, animais pequenos têm uma superfície corporal em relação ao volume do corpo. Isso significa que perdem calor mais rápido e precisam acelerar o metabolismo para aumentar a temperatura. Entendeu? Basicamente isso. No caso de animais endotérmicos como aves e mamíferos. Já animais grandes perdem calor lentamente, então pode se dar um luxo de ter um metabolismo mais lento por célula. É basicamente isso, pessoal. Gente, você já reparou que no Pleistoceno você tinha animais gigantescamente enormes? Olha isso daqui, pessoal. Hoje em dia tu não vê toda essa fauna. Olha aqui, ó. Micael, o que isso tem a ver com beija-flor? Já mudou de assunto. Não grita. Já mudou de assunto. Ou ignorância da minha parte, mas enfim. Você ver que eles eram muito maiores em tamanho, se você for reparar, tá? Eles tinham os mamíferos daquela época tinham um tamanho colossalmente maior comparado com os mamíferos de hoje em dia. Eu acho isso muito interessante, cara. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu iria para o Pleistoceno, cara. Sem dúvida nenhuma. Uma das minhas coisas que eu mais gosto de estudar é o Pleistoceno. Se os indígenas não tivessem acabado com a fauna nativa aqui das Américas, né, você teria um turismo muito maior, tá? Mas o que acontece? Foi vários fatores, né? Um dos fatores é os indígenas que eles massacraram a fauna daqui, tá? Sem dó. Preguiça gigante. Nossa, elas foram massacradas, as preguiças, por indígenas, tá? Ou você pensa que o indígena ia ter, ai, tadinha da preguiça. Não, ele ia matar a preguiça, velho. Ele ia matar a preguiça sem dó. Entendeu? Durante o Pleistoceno, há 2,5 a 10 mil anos atrás, a América do Sul era habitada por megafauna. Animais com preguiça gigante, toxodonte, gliptodonte, cavalos e até elefantes. Os mastodontes. Vocês vendo essa imagem aí, o dente de sabre, um Smilodon, e ele era gigantesco. O Pleistoceno tinha glaciações periódicas com temperaturas mais frias. Existe uma regra ecológica chamada regra de Bergman. Em regiões frias, os animais tendem a ter corpos maiores, pois isso reduz a perda de calor corporal. Ou seja, um corpo maior ajuda a manter o calor, uma vantagem em clima gelado. E com isso o metabolismo mais lento, como eu falei. Animais menores vão ter metabolismo mais rápido, animais maiores vão ter metabolismo mais lento. Você vai ter uma grande abundância de presas, uma energia suficiente. A América do Sul, após o grande intercâmbio biótico americano, quando o do Panamá se formou em iguais Américas, você teve muitos herbívoros do norte e vice-versa. Havia muito alimento disponível, grande manada de presas enormes e suscitar predadores igualmente grandes, pois havia recursos de energia suficiente para mantê-los. E é basicamente isso, pessoal. Quando o clima aqueceu e a megafauna sumiu, por mudanças ambientais, pela caça humana, animais como o Smilodon perderam suas presas. Um corpo grande, que era uma vantagem, virou uma desvantagem. Ele precisava de muita comida e não podia caçar animais menores de forma eficiente, o que causou a sua extinção há 10 mil anos atrás. O Smilodon não era um corredor como um guepardo ou leão moderno.
Seus membros eram curtos e muito robustos, peitorais e do músculo do pescoço muito desenvolvidos, tendo longos e frágeis para golpes precisos, não para morder e rasgar. Ele era feito para imobilizar presas grandes com muita força bruta, não para persegui-las. O gigantinho foi uma adaptação a caça de presas lentas, porém, com a mudança no final, né, do Pleistoceno, é, você levou à extinção dos animais, como eu expliquei. O ser humano tem um dedinho de culpa nisso daí, tá? Só pra falar pra vocês. Olha, uma das minhas qualidades como pessoa é conseguir puxar assunto com os outros. Eu comecei falando de um beija-flor e acabei no Pleistoceno. Caraca, eu sou muito versátil. Enfim, que Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir.